Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Bendita seja mais uma vez entre nós todos. Bendito seja todos vós, bendito seja todos nós, todos os seres e de todos os seres que aqui estão, aos milhares, apenas invisíveis aos vossos olhos. A plenitude que se apresenta, que nos faz concorrer com esta obra no interior do portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Um solfejo único de inspiração para todos nós, que diz sempre como uma única voz: pleiteia a vistoria de nós mesmos. Se não sabemos o que é de nós mesmos, vistoria nossos atos. Se ainda nossos atos estiverem nublados, vistoria o que foi respectivo destes. Vistoria também aquilo de que tamanho está no corredor do que está escuro ou do que está claro, de onde estamos percorrendo nossos passos, nosso existencial. Aliás, todos vós que estejam aqui, existenciais por excelência. Somos todos nós isto, existenciais. Existimos por excelência, por acaso, mediante este grande mundo, de onde vieram todos vós, viemos todos nós, indícios de vidas e vidas e vidas e vidas. Somos existenciais. E quando este fator principal de todos, existenciais, no modo de que há um existencial e aquilo que promove o existencial, faz acontecer este existencial permanentemente. Então, esses existenciais que somos, aqui estamos existenciais. Podemos cortar os laços de estar existenciais. Estamos existenciais. Estamos existenciais. O que faz interpretar este existencial? E o que faz do que podemos dizer de nós que, em efetivo, somos existenciais? Então somos algo interligado a este grande mundo lá fora, que de qualquer forma, de qualquer modo, somos algo menos existenciais. Somos a pólice disto, a pólice daquilo, a pólice de tudo. A pólice das nossas lembranças, a pólice daquilo que carregamos, de tudo aquilo que carregamos em nossa bagagem, que trouxemos de outras vidas, e tudo que carregamos deste grande circuito civilizatório, que nos dá tudo e não nos dá nada. Retiro existencial e ficamos alguma peça dentro deste grande civilizatório.
Então, almeja nossos pensamentos, e nossos pensamentos residem no intercalado de milhares de pensamentos. E os pensamentos que estão intercalados em milhares de pensamentos, como poderemos pescar o nosso pensamento original, separá-lo e dizer, este é o meu pensamento antes que adentrasse esta massa de pensamentos imenso que estão neste mundo civilizatório? Recepcionamos a vida por excelência, recepcionamos nossos dons específicos, do que quer, da qualidade de que somos. Filhos de algo que faz possível que absorvamos, que traz em si mesmo em todas as partes existenciais. Daquilo que podemos ver, não podemos ver, daquilo que jamais vimos, e já aquilo que vimos pela parcela de estar encarnados, pelos olhos desta carne, que todos vós aqui estão, e pelos olhos desses milhares que aqui estão, que trazem consigo a particularidade da carne ainda, e seus olhos veem como a carne vê. Como será que é os olhos do Espírito que vê? Então somos da natureza humana espiritual. Um existencial deste gênero, de todos que aqui estão, se algo faltar de que recepcionamos, de qualquer algo deste, já não seremos mais da natureza humana espiritual, seremos de outro gênero de vida, mas para estar e para ser da natureza humana espiritual, recepcionamos, somos recepcionadores das irradiações ou daquilo que é emitido para nós permanentemente. Então poderemos dizer que facultamos para nós mesmos tudo o que entendemos para nós. Não há nada nesta vida que não recepcione, nenhuma rocha. Tudo o que é existencial recepciona para estar existencial. Então saibam todos vós, existenciais que sois, existenciais que somos, neste existencial que somos agora, temos um convite especial no interior deste portal da unificação pleito ecumênico da verdade. Temos um pedido especial e fomos acolhidos nesse pedido especial dentro da lei, que possa estarmos num istmo. Então, de um continente tem um pequeno istmo. E neste istmo diminuto, que poderia haver uma retenção da potência divina neste ambiente. E o que faz isto realizar é uma fina parede, que tratamos de cristalina porque são diamantes, mas diamantes que tudo aquilo que perspassa no mundo, tudo aquilo que está por todos os moldes de tudo aquilo que irradia e que faz do mundo, não perspassa, ou apenas um pouco, nesta parede de cristais, nesta parede de diamantes finíssimos. Então, como podemos estar agasalhados? Que o agasalho não esquenta, mas o agasalho permite que o calor permaneça, retenha calor. Então o agasalho faz reter calor do nosso próprio calor. E aqui tem uma retenção divina, já que é acolhida esta retenção e que possa estar aqui retida um tanto para nós. Então este é um ponto-chave do que trataremos agora, e é um ponto-chave do que sempre trataremos. É o tratado máximo, esta potência divina em nós,
que recepcionamos do Pai, de que possa, como se tivéssemos um agasalho e ela permanecesse, ou ela desapareceria e ficaríamos com muito frio. Este é o ponto-chave para todos nós, incrédulos disto, porque sabe do que nós acreditamos? E somos incrédulos absolutamente de que esta é a chave principal, se estamos cheios da potência divina ou se estamos esvaziados da potência divina. Isto bate de frente com algo para todos vós desta grande terra, que entendemos que nós nos autoproduzimos. Então nós autoproduzimos, nós comemos o alimento, respiramos o ar. E todos os nossos órgãos se autofazem. O nosso cérebro se autofaz. A qualidade do calor que temos se autofaz. Mas há um indicador disto. Cada partícula de nós, cada átomo, cada molécula, recepciona essas irradiações sagradas e elas fibrilam e faz isto existir. Então, faz fibrilar as células do fígado e o fígado funciona numa apólice daquilo que foi programado para funcionar. E ele funciona. E ele se integra a todos os outros órgãos da mesma maneira. Então, um princípio lá, o primeiro princípio, fazer da vida orgânica, manter-se, se sustentar-se, se sustentar através de. Mas tem algo, muito mais do que isto. A natureza humana e espiritual tem algo que persevera sempre desde o princípio do que seja. Dentro de todos os dons que se multiplicam, e de dons principais que podemos tratar aqui, da qualidade que temos de pensar, de sentir, de raciocinar, da capacidade que temos de arguir, da capacidade que temos em nós, do que possa chegar um pouco do que é justo, ou dentro da lei. Então a lei não surgiu porque algo externo trouxe para nós lá no princípio, em nossa gênese. Nós carregamos e recepcionamos algo próximo, parecido, total ou nada do que é justo, do que está dentro da lei. Recepcionamos algo da natureza humana que pode conceber. Então pode conceber um feto, mas pode conceber centenas de capacidades. Conceber. Fazer a possibilidade de conceber quer dizer que agrupando ou desagrupando, pode conceber algo que faça e de que realiza, pode conceber todas as obras possíveis, pode conceber tudo o que naturalmente todos temos e todos têm lá fora. Ao adentrar um carro, conceberam, se concebe e depois faz gerar. Se concebe e faz gerar. Isto é um instrumento da natureza humana e espiritual. Não é algo banal que entendemos que está dentro de nós, de um jeito ou de outro. Nós sabemos. Então, algo em nós, dentro de um mistério, dentro de um milagre, nós sabemos. Quando na natureza humana e espiritual esta qualidade não existe, mesmo que seja aquilo que possa saber do mais infernal ou do mais iluminado, mas existe o aspecto de saber. Este aspecto de saber ilustra que na natureza humana e espiritual, quando fomos criados, e como lentamente fomos até tornarmos possível a totalidade de tudo que tratamos agora, e neste consignado encontramos qualquer ser, qualquer vivente. E
apertamos a mão lá fora. Tudo isto está acontecendo. De outra forma, não era um ser da natureza humana, espiritual, não haveria como cumprimentar. Não haveria como saber saber da circunstância. Não haveria como pensar e traduzir o pensamento em palavras, que significa que recepcionamos a capacidade de tornar nossas palavras, através do verbo, um conseguinte de ação. Então não estamos indo para frente, estamos indo naquilo que mais podemos e precisamos chegar, no presente, no existencial. Quando esse existencial, uma parte dele é uma peça em alguma circunstância, outra parte é uma peça em outra circunstância. Quando sentimos e subdividimos em uma peça lá e uma peça aqui, uma peça lá e uma peça aqui, nos tornamos fragmentados, tudo em pedaços. E cada pedaço de nós está acoplado aqui, acoplado lá, acoplado por todas as partes. O existencial ficou esquecimento. Então, se este portal de edificação disser, estais em esquecimento, significa isto. Somos esquecidos, que somos existenciais em fundamento, e que recepcionamos do Pai, de Deus Todo-Poderoso, de Olorum, ou como quiserem, é o feitio existencial, é uma fórmula exata. Bate com tudo, instantaneamente, em uma multiplicidade de tempos, em uma multiplicidade de universos, visíveis e invisíveis, e muitas vezes o invisível se torna invisível para outro que é visível, e assim por diante. Então, nesta clausura particular do que nós denominamos nossa vida, e que enchemos dela, de todas as particularidades do mundo, em centenas de gavetas, o existencial desaparece. Quem sois? Sou pai, mãe, filha, trabalho lá, faço isso, faço aquilo. Eu nasci lá, eu vim de lá, eu trabalho lá, os meus recursos são estes. E ficamos, quem sois? Quando este atrelamento, ele fica por si mesmo, né? Nós não somos mais donos da capacidade de retirá-los. Eles permanecem. E fixam-se. E ficamos fixados, desintegrados por todas as partes. Quando isto acontece, entra a potência divina nos circuitos que recepcionamos disto. E ela escoa por um universo de todas as peças que estamos, por todas as partes, gerando algo, esquecimento. Este esquecimento sempre é escuro. Por isso existe uma faixa neste portal da edificação, que o esquecimento está numa faixa escura. Então abrimos os olhos carnais e vemos luzes por todas as partes. Mas quando fechamos os olhos está escuro. Então poderíamos dizer que estamos cegos. Se fechamos os olhos, estamos cegos. A luz não precisa desses olhos carnais para existir e para ser. A luz quer dizer que quanto menos estamos em peças de todas as partes, em fios que desaparece essa potência divina e que o agasalho está furado e não retém calor e morremos de frio. Então, reter a potência divina. E a integralidade disto é a meta magna,
daquilo que quer reencontrar a verdade e a vida, reencontrar o espírito, reencontrar sua jornada e saber que não é uma pólice externa por uma quirera de tempo. Sem o existencial, somos uma parte de todas as partes, em todas as partes. E ficamos importantes no mundo, porque sois importante, porque moro num lugar importante. Porque eu sou transeunte com seres importantes. Porque esses seres importantes estão aquilatados com um universo que entende esses importantes. Tudo quebradiço por todas as partes, escoando. Isto é revelação. Não virá a ser, é. Aquilo que entendemos de nós, dessas partes, de todas as partes que reinamos, não pode fazer crer e avaliar que, sendo da natureza humana e espiritual, estamos num reino onde estamos próximos a ser preenchidos em totalidade com a potência divina ou esvaídos da potência divina. Só existe esta fórmula exata. Se isso não é revelação, é porque nós acostumamos a estar muito pobres da potência divina e podemos entender como quisermos isto e podemos desacreditar de Raquel e Sofia que aqui está, que diz: se quiser ter o calor divino, não, todas as vestimentas não pode haver furos. E as vestimentas significam que somos existenciais. Existenciais significa que, estando existenciais, acumulamos essa potência divina e não ficamos passando frio e nem miséria de Deus. Mas temos um mundo lá fora inteiro e olhamos para ele em todas as partes e temos a ilusão de que temos alguma coisa ali fora e de que tudo que está lá fora, tendo a escritura daquilo, faz valer que estamos ricos. Mas podemos ter escrituras do desejo, podemos ter escritura da ganância, podemos ter escritura da luxúria. Tudo isto, não porque seja um comportamento, tudo isto, podemos vestir as vestes do mundo disto e achar que estamos ricos. Estamos ficando cada vez mais miseráveis, já que estamos em contato com aquilo que retira de nós, porque foi feito para retirar que nem esponja. É como ter uma esponja e diz: esponja não retira, não absorve de nós. Isto não, em aparência não é entendível, mas é entendível porque é simples. Aquilo que ficou complicado lá fora é aquilo que ficamos complicado em todas as partes. E tudo ficou complicado, já que todas as partes que onde estamos, onde colocamos nossa vida, a potência divina, dentro de tudo que faz parte da nossa natureza espiritual, ela consigna um assertivo. Isto é certo, isto é errado. Não combina de que eu apenas sou existencial e que quanto mais perto do Pai e quanto mais perto que estas irradiações se consagrem, se abracem e nos totalizem, que isto é uma grande bobagem. Mas se isto é uma grande bobagem, então o que é que faz a potência divina nos consagrar? Termos um apetite real. Termos um apetite da verdade. Não a verdade instituída pelos enganos, mas a verdade. Qual é a verdade? A verdade tem uma pólice. Ela não está lá fora para que encontramos. A verdade é o consignado existencial em si mesmo.
é a verdade absoluta. Verdade é o existencial. Ela incide em nós, é absoluta. Como incide em nós e é imanente em nós, o Criador, já que recepcionamos suas irradiações, quanto mais nos distanciamos disto, na pólice de que nos entrosamos no mundo lá fora e somos tudo o que é possível do que é o mundo lá fora. Quem sois? Qual é a original vosso perante o Pai? Perante a vida. Então o quilate do que sois e do que centenas de milhões são, está no quilate do que abraço externamente. Só entendem o que seja verdadeiro através daquilo. E aquilo que tu coloca em tudo em dúvida diz, então o que faço? Revela-vos. Se algo ruir no mundo, ruímos. Se algo ruir, onde colocamos nossas mãos, ruirá a mão. Onde colocamos os pés, ruirá os pés. Onde colocamos nossos ensejos, nossas intenções, onde ruir, ruirá. Apenas onde é o existencial não ruirá. Palavras crísticas. Palavras búdicas. Palavras de todos os mestres e de todos os santos desta terra, que falaram igualmente. Mas então o que eu faço? Esta pergunta do que eu faço vem do engano. Como poderemos responder uma pergunta do que faço, que não seja engano, que possa satisfazê-la? Ande em círculo. Nossa, já estou satisfeito. O que eu faço mais? Tome banho 10 vezes. Eu fico feliz. O que eu faço? Então só há uma pergunta correta e uma resposta correta. A pergunta correta. Nesta miscigenação que estou no mundo, que estou revelado disto. Eu quero a verdade. Não a verdade que eu entendo, mas a verdade. Aí responderemos, a verdade, a resposta é que a verdade que quereis é existencial em si mesma. Não está na pólice de alguns metros, quilômetros, milhares de quilômetros. Ela está em si mesma, é imanente. Imanente na ancestralidade. Imanente desta potência divina a realizar esta obra, sem que sejamos nós que realize qualquer coisa. Pegamos aqui e ali e juntamos as partes apenas. Então saibam, dá para contar em uma mão só, uma mão e meia, todos que aqui estão, encarnados. Mas tratamos, principalmente e fundamentalmente, com milhares de desencarnados que aqui estão. Sabe o que significa ser desencarnado? O que foram muitas vezes. Por acaso, muito simples, estáis encarnados, mas por obra da natureza, por obra da criação e do poder que mantém esta criação, e do poder que existe nesta passagem que nós temos espiritual dentro de um corpo orgânico, que estaremos desencarnados. E talvez Raquel e Sofia esteja falando para vós desencarnados, e que são muitos milhares que aqui estão. Então nada, existe um não,
Absolutamente não. Para tudo que está compartilhado neste mundo como tratamos, estamos um pouco ali, um pouco lá, tudo, que possa dizer que isto consagra aquilo que faz minha obra. Na minha obra tenho que entender, tenho que saber de um jeito ou de outro. Eu tenho que pegar muitos livros, dissecá-los, para saber onde que está a verdade. Então podemos pegar até o Evangelho crístico, dissecá-lo, para encontrar a verdade. Por isso está vazio aqui. Mas existem reuniões com milhares de seres encarnados agora, por todas as partes. Sabe o que é a verdade e a vida? Aquilo que compartilham e que levem para casa, de que sustentem o seu próprio esquecimento. E que estejam em paz com algo que veio para si dentro de uma coisa que recepciona, que chama-se fé. Então existe a fé coletiva, existe a fé. A fé coletiva, ela abraça o mundo, e no que abraça o mundo, fala-se de Deus e do Evangelho. E no que fala de Deus e o Evangelho, encaixa-se aquilo que encaixamos no mundo. Por isto existem milhares e milhares, reunindo-se agora, encaixam-se em seus desejos, em suas ilustrações, em suas ganâncias, em suas vaidades. Encaixam-se naquilo que prevê que seja para seus semelhantes, seus filhos. E quando encaixam-se assim, o consignado da fé faz valer, mas a fé consignada ao coletivo, ela espalha-se e fragmenta. Sabe o que é a fé do que Cristo disse? A fé existencial. A apólice da retenção máxima em nós, onde a fé explode. Onde a fé explode é que o consignado maior de todos os mistérios possíveis, inquestionáveis, da nossa relação de vivente com aquilo que faz o vivente viver. Este é o princípio de quem quer saber a verdade. E todos os seres que aqui estão, desencarnados, em progressão, e aqueles que aqui estão, por uma razão única, tudo que pentearam nesta vida, e arrumaram os seus penteados nesta vida externa, como encarnados, ficaram despenteados. Nenhum fio ajustou ao outro. E por uma razão direta, deste crescimento grande, pode levar consigo e querer reencontrar aquilo que vivia na Terra. E se aprofundam nisto, em desespero. Mas há muitos e muitos seres desencarnados em campos de vida que precisam ouvir isto e que precisam ver que pode haver manifestação através daquilo que possa nos recepcionar. Faz um elo daquilo que julgamos totalmente inexistente e torna-se existente. O Espírito. E principalmente que esse Espírito tem voz. Que este Espírito tem conjugação do verbo. Que este Espírito pode tratar de tudo o que tratam todos vós. E de que este Espírito tem algo que pode conceber, que pode gerar, que pode saber, que pode sentir. E no feitio daquilo que principiamos, existe uma potência
Como o calor está em vosso corpo guardado agora, trazendo um calor agradável, uma retenção divina para nós. Então, retenção divina significa que quando estamos ricos em espírito, ou estamos ricos no grande mundo, que nos oferta algo muito importante no final, um lugar para ser velado. Não há um lugar para se velar seu espírito, já que o espírito não morre. Então, viventes, existenciais, que sois todos vós, e de quando esta retenção vem e tornamos-nos, sabemos que somos um espírito. Não somos um atrelado externo, que ficamos tão imbecis, que atentamos àquilo que vamos perder. Vamos e tentamos e trabalhamos desesperadamente por aquilo que vamos perder tudo. Então este é o recado deste portal da edificação, um pórtico onde ressalta o que vivifica. E ressaltando o que vivifica, pode ressaltar a capacidade de estar revelado do que mortifica. Somos importantes no mundo ou somos importantes como viventes? Não há outro no meio. Então, o que pode significar do mundo? No mundo, quando estamos viventes e revelados disto, significa que podemos andar no mundo inteiro. E quando andamos no mundo inteiro, onde possamos estar, temos uma pólice desta potência divina que ampliará a potência divina no mundo. Não o mundo retirará a potência divina em nós. Em primeiríssimo lugar, o Pai. Em primeiríssimo lugar, somos existenciais. Neste primeiríssimo lugar, se algo diz não e tira e deixa longe, é porque estamos em enganos. Creiam. Esta é a fórmula. Esta é a voz, não há outra. Mas eu não. Então, naquilo que eu não, perdemos a capacidade, a sensibilidade, até de saber diretamente aquilo que esquecemos. Mas só que esquecer não vale, porque se esquecemos de pagar um dote ou pagar uma dívida, ela reina. E esta extensão está aqui. Então, é um único trajeto, numa disposição distinta dos seres que se manifestam, mas um trajeto é única, e uma única fórmula, e uma única voz. Escutem a voz. Então a voz diz: aquilo que desapareceu de vossa potência divina em vós, em algumas vidas, ou nesta vida, que está em depósito por todas as partes, em vetores de vida aqui e em outros lugares completamente invisíveis. Então, se crer na voz, dirá: é a revelação que tenho. Cadê a potência divina? Que faz, como o agasalho, trazer conforto do calor, trazer conforto da boa-ventura, trazer conforto da certeza. O que nos faz
empobrecidos, e temos milhares de justificativas para sê-lo. E nessa justificativa, justificamos nossos atos, até justificamos aquilo que odiamos. Então ficamos o triunfo máximo das justificativas, empobrecidos da potência divina em nós. Isto é crístico. E ao mais inóspito do inóspito. Carregamos conosco nossos semelhantes e fazemos crer que o mundo é o maior de tudo. Fazemos que falha pelo mundo, dia e noite, porque será seu sustento. E se o sustento for multiplicado, ele poderá ter muito mais do mundo. E quanto mais esse esquecimento existir, mais a pólice de que instantaneamente pode estar miserável. Será que poderíamos dizer para os nossos semelhantes, em primeiríssimo lugar o Pai, em primeiríssimo lugar que sois existencial, em primeiríssimo lugar que sou intermediário de Deus, para que Ele viesse através de mim. E tudo que eu recepcionei do Pai foi capaz de trazer este milagre, porque nós não somos capazes de fazer milagres. Nós não somos capazes de fazer uma célula, podemos movimentá-la, podemos colocá-la um ao outro. Nada conseguimos. Não conseguimos parar o vento, não conseguimos parar as águas. O movimento da terra. Não conseguimos nada. Mas quando ganhamos a integralidade, tornamos ricos imanentes. Não temos, mas tudo é por nós. Então, todos os viventes que aqui estão, existenciais. Todos nós, existenciais. Então, podeis testar. Então, vão pendurar-me numa corda e não vou ser mais existencial. Experimentem. Então, mas não sermos apenas devedores eternos de Deus, Todo-Poderoso, Ele pode se manifestar através de nós. Então, Deus Todo-Poderoso e aquele que se manifesta, e onde o Deus se manifesta, é tão rico quanto. Ninguém deve para ninguém. Revela-vos. Quando temos a desculpa de que vai surgir um manual novo, e quando ler aquele manual novo, então vou saber da verdade, temos uma justificativa desta, de fechamos a porta e dizemos assim, eu não quero saber de verdade nenhuma. Será que está na próxima edição? Será que está numa grande descoberta científica? Nós somos a razão direta e absoluta daquilo que intentamos e nos abraçamos ao mundo, ou não?
Então entendemos que precisamos fazer muitas universidades. E tentando, no bacharelado de uma universidade, podemos então descobrir o que é verdade. Então podemos então estudar melhor o Senhor Krishna, o Senhor Buda, o Senhor Cristo. Estudar melhor todos os orixás, maiores e menores. Aí sim vai ser o ato da minha vida. Enquanto isto nos medimos e nos justificamos, então podemos dizer assim, eu ainda não tenho competência para isto. A competência para isto ou não significa que nós colocamos um escudo para a verdade, que seja, eu não tenho competência. Tirando tudo isto, caminharemos pela revelação. O que faço? Revelai-vos. E revelai-vos que todos os argumentos mais imundos do mundo, para não saber a verdade, porque não nos interessa. Porque está em nós mesmos. Se no esquecimento profundo abraçamos todos os abraços, por que queremos ir embora dos abraços? Então chegamos em algo nesta potência que está aqui. Esta potência está aqui para todos os milhares que aqui estão. Eles têm acentos como os vossos, um pouco distinto. Esta voz chega na primeira fileira e na última, que ninguém sabemos o tamanho que é. E sabe todo este grande mundo que conheceis lá fora. Somos portal da edificação. Tem uma luz que implica, e de que é deveras conhecido por todos os seres que implicam, de que atende que a verdade e a vida é a magnitude máxima que possa existir, imanente, e de que é a única capacidade de revelar de que tamanho estamos para o esquecimento ou não. Então poderíamos dizer, como todas as classes de estabelecimentos que tratam da verdade da vida crística aos milhares e milhões. Fazendo o apogeu máximo de construções magníficas e o existencial. Mas eles levam aquilo tratando da fé, tratando de Cristo e do Deus Todo-Poderoso, aquilo que podemos argumentar e arquitetar e justificar todos os nossos desejos na Terra. E oramos por elas. Então há algo, já que tratamos por incidência do que revela, e não esperamos que alguém diga, então agora estou revelado, porque este alguém que espera estar revelado não quer estar revelado. Já nós revelamos. Existe uma passagem estreita que sai do esquecimento profundo, e tem uma passagem e podemos reencontrar a luz. Mas não é assim, porque muitos dizem que numa passagem estreita que encontraram, passaram e viram e encontraram a luz. Mas no outro dia acordaram nas trevas. Uma passagem como um cofre, e num teste absoluto para todos nós. Uma passagem e uma porta nesta passagem. Esta porta nesta passagem, na mais alta tecnologia possível, poderia dizer de nossos, aquilo que está no dentro, que está nas nossas digitais, a presença
Presença significa a maior totalidade da potência divina em nós, que tira todos os chamados que nos retiram a potência divina em nós. A presença significa que quando temos esta presença, temos uma digital, chegamos perto e na maior tecnologia do mundo, esta porta abre. Só em presença, não meio em presença, não um terço de presença. Presença. Então a presença significa que estou aposto, Senhor, totalmente, embriagado por esta boa ventura e bem-ventura. Quando assim o for, esta porta se abre. E quando esta porta se abre, temos um empuxo. Empuxo quer dizer, num rito de passagem, temos um empuxo. Um rito de passagem é algo que jamais, de um ponto a outro, vai ser igual. O empuxo é aquilo que quando estamos dormindo, acordamos. Quando estamos acordados, dormimos. Tem um empuxo. O empuxo significa, quando estamos desencarnados, temos um empuxo, e quando acordamos, estamos encarnados. Quando desencarnamos, temos um empuxo. Não voltamos mais. Talvez só Lázaro voltou. Dos mortos. Dos mortos significa onde vive aquilo que em aparência do homem, da civilização, que está morto, um cadáver. Então a visão de um cadáver. E é o mundo dos vivos. Neste empuxo, que temos, quando esta porta abre, entramos num reino de um descanso. Este reino de descanso é algo inconcebível, porque quando entramos nesse reino de descanso, nunca mais queremos sair dele, porque estamos no lugar absolutamente do maior conforto que é possível. Então, no mundo onde sabeis, onde viveis, este descanso não existe. Existe um 10º descanso, um 20º de descanso. Um pouquinho de descanso e o restante está cansado. Neste descanso, que é o lugar onde fundaríamos todos os desejos possíveis daquilo que podemos almejar. Poderíamos dizer que é o reino da consciência. Quando ela está integralizada à consciência divina, um descanso. Temos um empuxo, mais um rito de passagem. E entramos num reino da gratidão absoluta e total. Quer dizer que a consciência, ou aquilo que tratamos como descanso, que entendemos que podemos tratar como o maior descanso do descanso. E quando ficamos gratos, a gratidão é em totalidade. Como há muitos santos que já ouviram dizer, muitos místicos, que ajoelharam e olharam para cima, e que impossível poderia ser evidente viram a luz com a luz. Desta gratidão imensa, tem mais um empuxo. E neste empuxo, entramos em oração. Então estamos entrando em oração. Estar em oração é uma totalidade em nós, naquilo que recepcionamos da fé. Quer dizer que o contato máximo que temos do Criador com a criatura é orar em totalidade. Quando oramos em totalidade,
ficamos apostos num consignado máximo de recepcionar para nós tudo aquilo que o corpo que dói pede, que a dor externa pede, que a dor do coração, que a dor de tudo que temos em nós, de tantas dores. Ela em si mesma está no ponto de recepcionar, como a flor, quando se abre, está pronta para recepcionar uma abelha. Total. Então, filhos e filhas podem recepcionar quem ora e que não está olhando por todas as partes, cuidando do tanque, do fogão e da cozinha e de todos que estão lá dentro, cuidando de tudo que está lá fora e de que dá dentro que vai entrar. Em totalidade oramos, e nessa totalidade chega um momento onde, por exemplo, podemos recepcionar de verdade aquilo que nos impelirá e sacramentará filhos do Criador. Quando isto aconteça, neste empuxo, nesta estadia, nesta boa-ventura, seres espirituais da natureza humana, que podem ser querubins, podem ser guias, podem ser o que quiserem, se aproximarão de cada um, na propriedade de cada um que está aqui. Entregarão aquilo que precisamos, porque precisam entregar. Então, num álibi simples, vós que estão aí. Então, se estiverem desencarnados, mas tiver um encarnado que tenha propriedade, uma propriedade única, de ser um ser que complementa outro ser, e estás com frio, ele desesperadamente traz um cobertor e quer cobri-lo em desespero porque está com frio. Estamos aproximando disto. Então, seres espirituais que já são em milagre, do simples cobertor, do simples erva, do simples medicamento, do simples remédio, da simples certeza numa dúvida. Então, a grande necessidade de trazer um cobertor e daquele que está passando frio. Então, saibam, encarnados que estão aqui, não passando de duas mãos. Sereis desencarnados e havereis de querer entregar um cobertor. Mas para entregar o cobertor estamos atabalhados e não recebemos o cobertor. Aí são convidados por uma velocidade tão rápida de toda a tecnologia que possam saber, batem nas costas, chegou o dia de entregar o cobertor. Entrem. Não acreditam nisto? Ninguém passará de 120 anos, então provavelmente daqui 100 anos não existirá mais ninguém aqui e provavelmente querão entregar um cobertor. Ou provavelmente estariam com tanto frio que precisariam de um cobertor em outro campo de vida. E assim por diante. Nisto que tratamos aqui agora, significa que caminhamos o caminho da verdade e da vida e da voz, não daquilo que entendemos. O portal de edificação, Raquel e Sofia, caminhamos pela voz.
Então, o que a Sofia poderia dizer, isto é bobagem, poderíamos ir pelo lado esquerdo, poderíamos ir para cima, poderíamos ir por um buraco no chão. Este é o caminho da nossa natureza. Nisto onde abraçamos seres e os seres nos abraçam, entregam cobertores, medicamentos, como já tratamos, todos são importantes. Existe um empuxo. E num rito de passagem, a consagração, o efetivo da consagração é que ela está nos aguardando imanentemente quando fizermos este percurso. Então a consagração não está lá fora daquela porta onde exige nossa presença. A consagração é o feitio máximo de que só apenas aqueles que vivenciam pela potência divina o sabem diretamente. Então o Espírito Santo aquilo que transcende tudo que é possível. Esta é a consagração. Então a consagração é para um eleito. Desapropriou tudo, percorreu tudo aquilo que teve o rosto suficiente, teve a voz desesperada porque precisava muito, até que chegue um momento, e depois deste momento, o recolhimento, a retenção que vai crescendo, a retenção que vai crescendo. Não há como outro. Se houver neste mundo uma câmara, um álibi, um mecanismo, tragam para cá. Tudo isto está naquilo que possa recepcionar esta voz. E o que possa recepcionar esta voz está na tecnologia humana. Então a tecnologia humana que faz e pode reproduzir o feitio daquilo de que possamos estar revelados, valerá muito. Então que assim seja. E lentamente possam recolher-se na imanência de si mesmo e abrir o portão lá fora e estará tudo pela revelação e podemos ter a revelação do que nós amamos, o contrário disto. Então tenham a dignidade de sabê-lo. Podemos então principiar o próximo rito. Saudações.